Olá! Hoje falaremos sobre um tema importante para quem busca aposentadoria e independência financeira, a regra dos 4% de aposentadoria. Vocês já ouviram falar dela? Esta regra é um dos pilares fundamentais para quem deseja se aposentar cedo ou viver de renda. A regra dos 4% é um conceito que surgiu do estudo conhecido como Trinity Study, realizado por professores da Trinity University nos Estados Unidos. O estudo analisou históricos de retornos do mercado de ações e títulos de renda fixa para determinar uma taxa segura de retirada dos recursos de uma carteira de investimento após a aposentadoria. Neste vídeo conversaremos sobre os detalhes, explorando como você pode utilizar esta regra para planejar sua aposentadoria e como adaptá-la à realidade do mercado brasileiro. Então, assista todo o vídeo para descobrir como essa regra pode ser uma chave para alcançar a tão sonhada independência financeira ou sua aposentadoria sem depender do INSS. Vamos lá? Agora aprofundaremos nosso entendimento. Você sabe por que essa regra é tão importante para o planejamento de sua aposentadoria? O estudo da Universidade Trinity foi publicado na edição de fevereiro de 1988 da revista AAII, Associação Americana Individual de Investidores. Esse estudo foi publicado por 3 professores da universidade localizada no Texas. Eles basearam seu trabalho no estudo SafeMax de William Benjamin, publicado em 1994. O objetivo central do trabalho era determinar uma taxa segura de retirada de dinheiro para as contas de aposentadoria. Agora, o que significa essa taxa de retirada segura? Basicamente, é o salário que você se paga durante a aposentadoria, retirando dinheiro da carteira de investimentos. Estamos falando de investimentos como fundos de investimentos, renda fixa, previdência privada complementar, fundos imobiliários, entre outras aplicações financeiras. Essa taxa de retirada segura é aquela que permite que o aposentado não fique sem dinheiro até o fim da vida. Afinal, ficar sem dinheiro seria um cenário negativo durante a fase de aposentadoria, que é o momento da vida que eventualmente mais passamos necessidades. O estudo da Trinity visava fornecer uma taxa de retirada confiável, de modo que os aposentados soubessem o quão arriscado era ficar sem os fundos. E é aqui que a regra dos 4% entra em cena. O estudo concluiu que retirar uma taxa de 4% do total do seu patrimônio investido no primeiro ano de aposentadoria e ajustar esse valor pela inflação nos anos seguintes seria uma estratégia segura e eficaz para a maioria dos aposentados. Mas como isso se aplica na realidade? E o que isso significa para você, brasileiro, com um cenário econômico e fiscal único? Então, como podemos aplicar a regra dos 4% na vida real? Para tornar isso mais concreto, vamos usar alguns exemplos práticos. Imagine que você está se planejando para a aposentadoria e quer saber quanto precisa economizar. Uma forma simples de calcular isso é a chamada regra das 25 vezes. Essa regra é uma maneira direta de estimar o total de economias que você deve visar antes de se aposentar. Primeiro, pense quais seriam suas necessidades e desejos quando se aposentar. Sua vida será semelhante à atual ou haverá mudanças significativas? Haverá mais custos ou menos? Qual o nível de conforto que você deseja ter? Em seguida, faça um orçamento aproximado para esse futuro estilo de vida. Quanto custará por ano? Use esse valor para decidir qual salário você gostaria de ter para apoiar esse sonho. Por exemplo, se você deseja viver com R$60 mil por ano na aposentadoria, precisa ter economizado R$1,5 milhão até o momento da aposentadoria. São R$60 mil vezes 25. A regra das 25 vezes fornece um valor total que permite fazer retiradas regulares a cada ano por um período de 30 anos. Este período é baseado em um estudo de 1994 pelo consultor financeiro William Benjamin. Ele buscava criar uma ferramenta simples e aplicável para quase todas as pessoas. É importante notar que esse valor de R$1,5 milhão precisará ser atualizado anualmente pela inflação
para a manutenção do poder de compra do dinheiro, evitando a desvalorização inflacionária. Vamos ao exemplo de uma pessoa que possuía 20 anos de idade. Para garantir R$ 1,5 milhão aos 65 anos, começando aos 20 anos e considerando uma taxa de juros compostos de 10% ao ano, a pessoa precisaria poupar aproximadamente R$ 166,38 por mês. Agora, se você começa aos 30 anos e considerando uma taxa de juros no mesmo patamar, 10% ao ano, na modalidade composta, seria necessário poupar aproximadamente R$ 441,33. O estudo de Benjamin propôs que retirar 4% das reservas de aposentadoria a cada ano poderia financiar uma aposentadoria de 30 anos com uma taxa de sucesso de cerca de 100%. Embora possa haver uma ligeira superestimação nessa afirmação, a regra das 25 vezes funciona na maioria dos casos. Ela é eficaz porque permite avaliar suas necessidades de aposentadoria sem ter que fatorar muitas incógnitas com uma certa margem de segurança embutida. No entanto, é importante lembrar que, sendo baseada em um período de 30 anos, essa regra pode não ser adequada para todos. Se você planeja se aposentar mais cedo ou viver muito mais do que a média, talvez precise economizar mais. Estudos indicam que 1 em cada 7 indivíduos de 65 anos vive até os 95 anos de idade. Esse exemplo ilustra como a regra dos 4% pode ser uma ferramenta útil, mas também ressalta a necessidade de adaptá-la às suas circunstâncias pessoais, incluindo expectativas de longevidade e estilo de vida desejado na aposentadoria. No próximo segmento, vamos avaliar os riscos e benefícios associados a essa regra, ajudando você a tomar decisões informadas sobre seu planejamento de aposentadoria. Chegamos agora a um ponto crucial na nossa discussão sobre a regra dos 4%, a avaliação de seus riscos e benefícios. Toda estratégia financeira ela tem seus prós e contras, e é essencial que os compreendamos para tomar decisões bem informadas. Primeiro falaremos dos benefícios. A regra dos 4% oferece uma diretriz clara e relativamente simples para planejar a aposentadoria. Ela fornece uma base para calcular quanto você precisa poupar e como gerenciar seus saques no futuro. Isso traz uma certa previsibilidade e a sensação de segurança, algo valioso no planejamento financeiro ao longo prazo. No entanto, existem riscos que não podemos ignorar. Um dos principais é a variação da taxa de juros. A política do Banco Central pode afetar significativamente os retornos dos investimentos. Por exemplo, uma queda nas taxas de juros pode diminuir os rendimentos das aplicações, o que exigiria uma maior acumulação de seu capital ou uma redução nos saques. Outro fator importante é a inflação. A capacidade de manter o poder de compra ao longo do tempo é vital. Se a inflação superar as expectativas, o valor real dos saques pode diminuir, comprometendo o padrão de sua vida na aposentadoria. Além disso, é preciso considerar o comportamento financeiro. Sabemos que, em geral, o brasileiro enfrenta desafios em termos de disciplina financeira. A tentação de utilizar os recursos acumulados antes do prazo pode ser grande, especialmente em momentos de crise ou necessidade. Ceder a essa tentação pode comprometer seriamente os planos na aposentadoria. As consequências de não seguir a estratégia podem ser importantes. Retirar mais cedo do que o planejado ou antes do tempo pode levar a um esgotamento precoce dos recursos, deixando você vulnerável em seus anos mais críticos. Portanto, ao considerar a regra dos 4%, é crucial manter uma perspectiva equilibrada, séria, levando em conta seus aspectos econômicos, pessoais, de mercado e especialmente a sua disciplina financeira. Agora abordaremos um tópico essencial, a adaptação da regra dos 4% no contexto brasileiro. É importante entender que o cenário financeiro no Brasil tem características únicas, o que impacta diretamente a aplicação dessa regra. Nos Estados Unidos, onde a regra dos 4% foi originalmente formulada, a poupança necessária para a aposentadoria tende a ser maior. Isso ocorre devido à estrutura de juros simples predominante naquele país,
especialmente para quem tem um perfil mais conservador. Já no Brasil, trabalhamos com os juros compostos, o que tem um efeito significativo sobre o crescimento dos investimentos de renda fixa no longo prazo. Outra diferença importante está na política de taxa de juros. O Fed, o Federal Reserve dos Estados Unidos, geralmente adota as taxas de juros reais estimulantes, negativas ou neutras. No Brasil, as taxas de juros são frequentemente neutras ou restritivas. Isso pode ser benéfico para aplicar a regra dos 4% com uma taxa de juro real acima da inflação, especialmente ao considerar as estratégias de investimento em renda fixa com um perfil conservador. Investimentos atrelados a Selic, CDI e IPCA+, são particularmente relevantes nesse contexto. Títulos que acompanham esses índices podem oferecer uma rentabilidade real positiva, algo crucial para manter e aumentar o poder de compra do capital investido ao longo do tempo. Portanto, ao adaptar a regra dos 4% para o Brasil, é essencial levar em conta essas particularidades. Os investidores brasileiros podem se beneficiar das características locais do nosso mercado financeiro, utilizando estratégias de investimento mais conservadoras e ainda assim alcançar uma taxa de retirada segura para a sua aposentadoria. Bem, agora que entendemos a regra dos 4% e como adaptá-la no contexto brasileiro, vamos falar sobre como implementá-la na prática. Para iniciar, é importante entender a classificação do seu perfil de investidor, que no Brasil é dividido em 3 categorias principais: o conservador, o moderado e o agressivo. O perfil conservador prioriza a segurança e a preservação do capital. Investimento em renda fixa, como Tesouro Direto e CDBs, são comuns nessa categoria. Já o perfil moderado busca um equilíbrio entre segurança e rentabilidade, incluindo uma mistura de renda fixa e renda variável. O perfil agressivo, por outro lado, é voltado para a rentabilidade ao longo prazo, com maior exposição ao mercado de ações e outros investimentos de maior risco, mas também com um potencial de rentabilidade maior. Para aplicar a regra dos 4%, o primeiro passo é abrir uma conta de investimento em uma corretora de confiança, como a XP Investimentos a título de exemplo, ou no seu banco de relacionamento. É crucial escolher uma plataforma que ofereça uma boa variedade de opções de investimento e informações claras sobre cada produto. O próximo passo é extremamente valioso contar com a figura de um assessor ou consultor de investimentos. Esses profissionais podem ajudar a definir estratégias, escolher os melhores produtos e adaptar o portfólio conforme as mudanças do mercado e em suas circunstâncias pessoais. Eles são fundamentais para manter o foco nos seus objetivos de longo prazo, como a aposentadoria. Implementar a regra dos 4% exige um planejamento cuidadoso e uma execução disciplinada. É importante revisar periodicamente sua estratégia, adaptando as mudanças nas condições de mercado e em sua situação financeira pessoal. Lembre-se, a chave para o sucesso na aplicação dessa regra é a consistência, paciência e, o mais importante, a disciplina. Nós chegamos ao final do nosso vídeo sobre a regra dos 4% e como você pode aplicá-la para alcançar a independência financeira. Espero que tenham gostado e, o mais importante, que tenham encontrado ideias úteis para o planejamento de sua aposentadoria. Se você gostou desse vídeo, dê um like e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo e ative as notificações. Assim você não perde nenhum dos nossos conteúdos sobre investimentos, imóveis ou finanças. Se você quer receber um vídeo meu como resposta ou tem um tema específico que gostaria de ver abordado nos próximos vídeos, use o recurso Valeu Demais. Ela é uma ótima maneira de interagir diretamente com o canal e garantir que estamos cobrindo os tópicos que são mais relevantes e interessantes para você. Agradeço a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Continue investindo no seu conhecimento e na sua independência financeira. Até o próximo vídeo.